Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. É uma alegria imensa, uma satisfação poder, mais uma vez, estar aqui na incumbência de trazer a palavra do Senhor. Sem sombra de dúvidas que o mais importante de tudo é estar na casa de Deus, né? Poder estar aqui para cultuar ao Senhor nosso Deus e sentir a sua presença através dos louvores que foram entoados é maravilhoso, alegra a nossa alma, e nós sabemos que Deus, Ele está neste lugar. Amém? Nós estamos abordando uma série de mensagens de João, capítulo de número 10. E hoje nós estamos no segundo culto de doutrina, abordando esse texto. Essa é a segunda parte da mensagem. E esse texto é um texto longo, um texto vasto. Eu tenho certeza que nós poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre Jesus, o bom pastor. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocar em nosso coração, e conforme aquilo que o Senhor colocar em nossos corações, nós vamos continuando. Estamos no segundo culto, podemos ir para o terceiro e fazendo de acordo com a vontade de Deus. Mas João, capítulo de número 10, abram as vossas Bíblias para fazermos menção. João, capítulo de número 10, versículo 1, nos diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Quantos podem dizer amém? Amém. Então podeis tomar os vossos assentos. Eu me recordo que no culto passado nós falamos a respeito e as características do mau pastor, né? Nós usamos como pano de fundo o texto de Ezequiel 34. Não foi isso? Impactante aquela leitura, né? Nós só lemos. E é uma leitura riquíssima de Ezequiel 34. Eu devo dizer aos irmãos que o que me chamou a atenção naquele texto é quando Ezequiel diz que as ovelhas, elas dão com o ombro, né? De banda e com o ombro, expulsando as ovelhas fracas para que somente elas comam, né? Isso me marcou muito, porque é uma passagem bíblica que eu vejo pouco ser pregada, né, falada sobre ela. Nós falamos também a respeito da hostilidade, da crueldade do mau pastor no zelo pelas ovelhas. O zelo pelas ovelhas. Ora, nem sempre o bom pastor ele será caracterizado como bom
somente por aquilo que ele é capaz de fazer em prol da ovelha, mas também pela maneira como ele executa a sua função. Às vezes as ovelhas, elas não têm muita consciência, elas não têm muito entendimento na maneira como ela deve ser atendida, assistida. Portanto, cabe ao pastor esse cuidado. Agora eu queria que vocês atentassem, observassem bem o que eu vou dizer aqui. Esse texto, ele é um texto que às vezes nós temos maior dificuldade de entender, David, porque você percebe que as ovelhas que o bom pastor ele está chamando para fora, elas estão dentro de um aprisco. Então é importante mentalizar isso. O bom pastor chega na porta do aprisco, irmã Laila, e ali chama as ovelhas que estão dentro de um aprisco, de um curral. Agora percebe que o bom pastor chamando as ovelhas, elas saem por uma porta onde tem um pastor que está na porta. O texto diz que ele, quando chega, o porteiro abre a porta e ele chama as suas ovelhas. Eu acho interessante isso. É interessante a gente observar, porque esse cenário ele se dá da seguinte forma. Veja bem, para vocês entenderem. Se vocês não compreenderem o que eu vou dizer, vocês não vão entender esse texto, esta parábola. Veja, as ovelhas estão todas em um mesmo aprisco, em um mesmo curral. Se dava que os pastores que estavam apacentando na circunvizinhança de qualquer vilarejo, quando chegava a noite, eles vinham com suas ovelhas, onde estivesse, para as proximidades do vilarejo. E ali havia um curral, um aprisco comunitário, onde o David chegava, colocava as suas ovelhas, o Natanael chegava, colocava as suas ovelhas, o pastor Hudson chegava e colocava as suas ovelhas, eu chegava e colocava as minhas ovelhas. E elas ficavam todas presas nesse aprisco. Interessante isso. E um pastor só, que era o porteiro, cuidava das ovelhas. Logo, esse porteiro, ele era salariado pelos demais pastores para, no período noturno, cuidar das ovelhas. Mas vejam bem, que logo o pastor que cuidava das ovelhas, que estava na porta, ele não tinha uma relação sequer com as ovelhas que estavam ali. Isso aqui que é interessante. Ele não conhecia as ovelhas, ele não sabia distinguir entre as ovelhas do Natanael e as minhas, ele somente ficava ali. E o texto nos diz que vinha exatamente à noite. Os maus pastores que a Bíblia chama de ladrão e salteadores e roubavam as ovelhas que estavam ali. Enquanto isso, o porteiro que estava na porta não estava nem aí. Ele só cuidava da porta. Os salteadores vinham por cima da cerca, por cima do curral, e ali arrebatavam as ovelhas que estavam guardadas no aprisco. Interessante isso. Esse aqui é o exato cenário que Jesus está demonstrando nesse texto para expressar a diferença do pastor, do bom pastor e do mau pastor. No versículo 1 do capítulo 10 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Era assim que se dava. Logo Jesus ele está dizendo, olha bem para cá, observe isso aqui. Logo que Jesus está dizendo é que alguém acaba possuindo um rebanho. É interessante isso. Alguém acaba, David, possuindo um rebanho, tendo um rebanho, mas que essas ovelhas são frutos de
ovelhas que ele está arrebatando no período noturno. Ora, é muito fácil de entender que as ovelhas, por ter visão curta, no período noturno, isso é multiplicado ao quadrado. As ovelhas ainda veem menos no escuro. Se no dia ela já tem uma visão limitada, à noite a visão se torna ainda mais limitada. É exatamente nesse momento, irmã Laila, de escuridão, de dificuldade, aleluia, de escuridão, e eu até posso dizer, levando em consideração que a palavra de Deus é considerada luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, eu até posso dizer que nesse período de escuridão, de escassez da palavra, é mais fácil do mau pastor arrebatar as ovelhas, roubar as ovelhas, levar para si, tomar para si. Vocês hão de concordar comigo que tem certas aberrações que a gente vê de pseudos pastores, que você olha, nem nós com a nossa mente limitada é capaz de aceitar, é capaz de concordar que aquilo ali é um ambiente onde a presença de Deus está. Pela maneira vil como esses pastores, David, se comportam. Como a maneira ímpia, pecaminosa como esses pastores se comportam. Mas você vê inúmeras pessoas que estão ali, que estão sempre ali, que não conseguem sair dali, onde o número vai aumentando cada vez mais, onde as pessoas recorrem a esses recursos, e a gente fica se perguntando como isso pode acontecer. Como é que isso pode acontecer? Aí eu te digo, tudo isso é a falta da luz da palavra de Deus, que nas noites escuras, na vida de escuridão da pessoa, se torna mais fácil dela ser persuadida e enganada pelo mau pastor. Isso aqui a gente precisa guardar isso. Agora o versículo 2, que é onde nós vamos começar, a partir daí, diz assim. O versículo 2 diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 2, coloca ali. Versículo 2, coloca lá. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro está ali. E você percebe que ele entra por essa porta e ele não diz uma palavra. Não existe uma comunicação. Até aí, não existe uma comunicação do pastor com o porteiro para que o porteiro se lhe abra a porta, para que ele entre e reconheça, chame as suas ovelhas. Não existe uma comunicação entre eles. Mas por quê? Ele poderia ter dito: ei, sou eu sou o pastor, você se lembra de mim? Eu deixei as minhas ovelhas aqui ontem, nesse aprisco comunitário, e eu vim buscá-las. Não. Ele não diz uma palavra. Ele chega no aprisco, o porteiro abre a porta e ele vai e chama as suas ovelhas pelo nome. Interessante isso. Por quê? Porque a conduta e a maneira do pastor agir e proceder já diz se ele é ou não um pastor. Escute isso. A maneira e o procedimento de um pastor denuncia se ele tem ou não características necessárias para que ele seja chamado de pastor. Ou seja, o pastor, ele tem uma identificação pessoal que o qualifica como pastor. O camarada que tem necessidade de estar fazendo afirmações recorrentes de qualquer coisa, demonstra que ele não é, que ele não tem. Se eu preciso dizer todo dia para o Abner: olha, tu me respeita, rapaz, tu sabe que sou eu que mando, pode ter certeza que eu não mando em nada. Você não exerce autoridade quando você abusa da sua autoridade. Você exerce de verdade a sua autoridade quando as pessoas reconhecem em você
a qualidade de alguém que tem autoridade para exercer a função da qual você diz ser. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Agora, observe que a palavra pastor, no grego, é anartros. Isso aqui é interessante. E, consequentemente, fixa a atenção no caráter como algo distinto da pessoa. Anartro fixa, essa palavra fixa no caráter da pessoa, totalmente distinta do homem. O que isso quer dizer, pastor Sócio? Eu quero dizer, isso quer dizer o seguinte, olhe para cá, isso quer dizer o seguinte, que o pastor, na verdade, ele é reconhecido pelo caráter dele. A identificação, David, do pastor não está somente nas vestes que ele usa, ou na sua carteirinha, está implícito no caráter dele, na maneira, na conduta dele. É claro que aquilo que está dentro, ele externa para fora. Vem para fora. Mas, na íntegra, é o que está dentro de nós que denuncia se nós somos ou não um verdadeiro pastor. É aquilo que está lá dentro. Eu acho interessante hoje, eu cortando o cabelo mais óbvio, eu disse isso lá. Ô irmão, eu disse, Deus, ele nos fez dando-nos a nós uma coisa maravilhosa, que eu já falei para vocês aqui, que é a nossa faculdade mental. Um cérebro, a massa encefálica. Nós pensamos, nós conseguimos pensar. E isso também é chamado de inteligência. E a inteligência é algo fabuloso e maravilhoso na vida do ser humano. Por quê? Porque por mais habilidoso que eu seja, ou que qualquer pessoa seja, em persuadir e enganar alguém, ele pode enganar durante um tempo, mas não consegue enganar o tempo todo. Porque logo aquilo que não é genuíno, aquilo que não é do nosso caráter, aquilo que não é da nossa natureza, uma hora a gente acaba exteriorizando e as pessoas dizem, olha aí, bem que eu já desconfiava. Bem que eu já desconfiava, porque não é genuíno. Tinha um camarada que ele ia em casa e ele tinha uma maneira muito estranha e que eu olhava e eu não reconhecia aquilo como algo verdadeiro. Ele terminava de comer e começava, oh, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, era muito jeitoso, ai, Deus abençoa, Deus multiplica. Eu ficava olhando, rapaz, mas esse cara é muito bom, será que tem gente bom desse tanto, desse nível? E depois a gente descobriu que realmente ele não era bom o suficiente, porque você não consegue, o que está dentro de você, o seu caráter, você não consegue manter por muito tempo. Logo você, em um momento ou outro, você exterioriza aquilo que realmente está dentro de você. E o bom pastor, ele é conhecido não é pela sua aparência, mas pelo seu caráter. E como nós vemos isso acontecer hoje aos nossos dias? Como a gente vê acontecer hoje aos nossos dias? Há uma como é que eu poderia dizer, meu Deus? Há um destom. É uma coisa que não conecta aquilo que o camarada diz com aquilo que ele faz. Há uma diferença entre aquilo que ele está falando e aquilo que ele está fazendo. Constantemente a gente vê essa incoerência. As pessoas, elas não conseguem firmar uma postura e ter coerência entre aquilo que ele está falando e aquilo que ele está fazendo. E o bom pastor, o pastor que ele dá a sua vida pelas ovelhas, você percebe que aquilo que ele diz tem coerência exatamente com aquilo que ele fala. Na parábola, e é interessante a gente guardar isso, o pastor não é um exemplo, na verdade ele é o exemplo, ele é o centro da coisa. Por mais que o pastor Hudson, ele tenha um bom quadro de obreiros,
Por mais que o pastor David ele tenha um quadro de obreiros e igreja exemplar, é perfeito, bem alinhado, mas ele deve ser o centro, ele deve ter uma postura rígida, séria naquilo que ele está fazendo para Deus. Ele não é um exemplo, ele é o exemplo, ele deve ser o exemplo para a igreja. É assim que o bom pastor é. Ele não pode ser um exemplo aí dentre os demais, não. Ele deve ser o exemplo máximo para a igreja. Ele deve expressar isso para a igreja. Exemplo de que a igreja pode confiar nele. Não, se banalizou muito a postura pastoral. Hoje você vê as pessoas brincando com isso, com esse papel de ser pastor, como que se isso fosse uma coisa qualquer. Um bando de pastorzinho, pastorzecos, playboyzado dentro das igrejas com calcinhas apertadas que ninguém sabe nem se é um verdadeiro homem. Não, e faz live. E faz live aí que a gente fica olhando, rapaz. Um dia mesmo aqui, por aí. O camarada subiu no púlpito que eu disse: Senhor Jesus, tem misericórdia, é isso? O que nós temos para hoje é isso aí, Jesus? É. Com a calça aqui em cima, desse jeito aqui. Uma irmã que usa uma calça daquela merece uma correção. Um homem merece uma exclusão da igreja. A calça aqui em cima mostrando a canela. Uma camisa rosa, uma calça apertada. Cantando, cheio do fogo, cheio do movimento estranho no púlpito da igreja. Que é pastor? É pastor. Olha aí, rapaz, pastor é. Um negócio de umas quebras de asa assim, meio estranha, meio esquisita. Sabe? E você vê essas pessoas sendo ovacionadas. Pastor que não tem responsabilidade, amor pelo rebanho, entregando o púlpito da igreja para esses camaradas, rapaz. Esses dias eu estava ali, olha aqui, o camarada, acabei de sair do banho aqui, e Deus me deu uma revelação, o cara sem camisa, um cordãozão no pescoço. Pastor, você vai ver bombando onde o camarada vai, meu irmão. Sem caráter algum, sem nenhuma postura. Não. Que é isso? Esse tipo de fala aí, isso aí é saudosismo, isso é coisa do passado. Sabe? Os camaradas não têm respeito, não têm ética pelas coisas de Deus, não tem nem um pouco de zelo pelas coisas de Deus, sobe na tribuna de qualquer jeito. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão, nós estamos ouvindo e vamos guardar se nós quisermos. Mas se o camarada, ele diz que é, então que se comporte como ele diz que é. Exatamente da maneira como ele está dizendo que ele é, para se comporte como tal. Eu me lembro que um dia eu fui pregar numa igreja que o meu pai era o pastor. Aí, eu não sei o que foi que aconteceu, eu esqueci uma gravata, não sei como é que foi, e fui, que nem está aqui o David, desse jeito. Eu achei um exagero aquilo, né? Subiu, o pai disse assim: primeiro, cadê tua gravata? Eu disse: aí, rapaz, que eu esqueci minha gravata. Depois volte, empreste de alguém. Eu disse: com a orelha quente, achando ruim aquilo, né? Esse com minha orelha quente, achando ruim aquilo. E depois eu entendi que meu pai não está mais, partiu para a eternidade. Eu entendi, era o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. É o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, de que nós somos exemplo. Ele disse assim para mim: cadê a sua gravata? Eu disse: rapaz, eu esqueci. Ele disse: pois desça, vá procurar uma gravata aí. Aí ele pegou e disse: nós temos que ter zelo por isso aqui. Nós somos exemplo para os irmãos. Aí ele pegou e disse assim: tu não é pastor? Eu disse: sou. Pois vá procurar uma gravata. Gravar. Não, que é isso, que exagero, isso é um absurdo, Se nós não tivermos zelo por coisas simples e pequenas assim, o que será amanhã? Eu não estou corrigindo o David, não, que
e tá gravado ali, não estão corrigindo ele não, porque ele é um presbítero. Mas era exatamente assim que a igreja crescia, porque as pessoas tinham zelo pelas coisas de Deus. Tem um bando de fanfarrão aí que dá vergonha, dá nojo da gente, David. Está no bojo, não no mesmo bojo, mas somos pastores e tem uns camaradas aí que dá vergonha, rapaz. Esses dias eu vi um aí, entregando a profecia, porque você escreveu uma carta, não foi? Deixando porque você queria tirar a vida. Aí a mulher, não escrevi carta nenhuma, não. Não, mas você não queria tirar sua vida? Não, eu nunca quis não. Tenho 3 filhos para criar, como é que eu vou fazer isso? Eu jamais faria isso. Pastor, tá lá, camisinha aqui, 3/4, playboyzão, calça colada, sapatão desse tamanho, bico fino, pregando, entregando revelação para todo lado. Entendeu como é que é o negócio? São maus obreiros que não têm zelo pela igreja, que não têm amor pela igreja, que são capazes de dizer qualquer coisa em nome de Deus, sem Deus ter dito uma vírgula. Sem Deus ter dito uma vírgula. Abrem a boca e dizem que Deus está falando, sem Deus estar dizendo nada. Porque acham que tem o oráculo do céu, que a qualquer momento o céu se abre para ele e ele pode dizer, entregando profecias, aí a Deus dará. Tem um camarada safado aí, rapaz, safado, pilantra, que está entregando revelação e profecia assim, olha, bombando onde ele vai, sabe, e fala o nome da pessoa, aí todo mundo, Deus está me revelando aí, escreve aí no teu braço aí. Aí, R, aí o cara R. Foi soletrar o nome de um camarada lá, Douglas, parece-me, não lembro mais. Escreve aí, Deus está me dando aqui, D. Aí escreveu o nome, não dava nem Douglas no final. Não é isso? Aí o cara que não mesmo, eu não entendi esse nome aqui, não conseguiu, a revelação ficou meia, sabe, meia bagunçada, não deu. Mas está lá um monte de gente na cegueira espiritual porque não se dedicam à palavra de Deus para ter discernimento sobre essas coisas e são presa fácil. Rapaz, eu acho interessante que a Bíblia, eu não lembro agora de cabeça, mas a palavra do Senhor Deus diz assim, que se anjos enviados de Deus pregue um evangelho além desse aqui, que seja considerado o quê? Anátema. Agora escute, é anjo pregando, não somos nós, e enviado de Deus. Se vier do céu, enviado de Deus pregando outro evangelho, não. Nós não queremos esse evangelho aqui. Nós temos que considerar, é de Deus, mas é de Deus. O anjo vem de Deus, bater nas asinhas e é de Deus. Não, nós não aceitamos aqui. Aqui nós só aceitamos Bíblia. Mas é tão fácil, rapaz. Olha, escute, se existe coisa fácil para você, pessoa de qualquer pessoa, irmã Laila, é apelar para as emoções. Tem pessoas que só de ouvir a frase, eu sou teu Deus e falo contigo, ela já está se derretendo toda. Se ouvir a expressão, eu sou teu Deus e estou falando contigo, ela começa a se derreter toda. Uma facilidade, sabe, de ser persuadida. Não julga essas coisas à luz das Escrituras. E os maus pastores estão deitando e rolando em cima da igreja. Em cima da igreja de Jesus Cristo. Estão pisoteando, envergonhando o Evangelho. Eu vejo os camaradas que eles zombam da fé. Eles zombam da fé. Tem vários aí, vários. Arnaldo não sei de quê. Zumbam da igreja. Eles pisam assim, olha. Aí você vai ver os comentários, né? Não, mas é coisa horrorosa que não dá nem para falar. Você vai ver os comentários das pessoas dizendo assim. Alguns irmãos, né? Dizem assim nos comentários. Você vai pagar tudo que você está fazendo diante de Deus. Amém, glória a Deus. Talvez.
Um dia vai chegar, o dia do acerto de contas. Tá bom. Isso não vai ficar assim, Deus não dorme. Eles vão falando. Mas uma coisa é certa, irmã Ayane, a substância para esses escarnecedores, quem dá é a igreja. São eles pelas meninices, pelas babaquices, pelas os besterol das igrejas. Sabe que querem? Um dia desse eu estava falando com o irmão, disse para ele, eu disse, rapaz, tu sabe qual que é o maior problema? O maior problema é que às vezes nós queremos dizer que temos uma fé que nós não temos. Às vezes nós queremos mostrar, melhorando aqui o português, nós queremos mostrar uma fé que nós não vivemos. E aí apelamos para o espiritual que está longe da nossa realidade de vida. Está longe. Aí nós vamos aderindo a movimentos. Vamos aderindo. Eu preguei uma vez aqui e era um toque de fé. Não sei se vocês se lembram. O tema da campanha é um toque de fé. E não sei se os irmãos se lembram disso. Um dos pastores que pregou ali, que eu me lembro até hoje, o pastor Nilson Gomes, ele disse que nós não podemos ter fé sobre a fé. Do tipo, eu tenho fé que eu vou receber o meu milagre. Gente, a tua fé é no milagre, não é em Jesus? Né? Eu tenho fé que eu vou receber. A tua fé está onde? Tu tem que ver aonde tu está depositando a tua fé, se é em Jesus ou se é no milagre. Porque parece que nós só podemos reconhecer que alguém tem fé se ele estiver recebendo a bênção. Se a energia está cortada, é porque esse cara não tem fé. Se está com um filho doente, é porque não está orando, não tem fé suficiente. Porque as coisas não estão dando certo para mim. É um exemplo de que a tua fé é fraca, a tua fé é pouca. Porque parece que se nós temos fé, tudo tem que estar dando certo. E é exatamente isso que o diabo e que os maus pastores querem que você pense. Que para você ser reconhecida como uma crente de Deus e que Deus opera na sua vida, é que você está nadando, sabe? De braçada na bênção, no rio da bênção, que está tudo dando certo e que a mínima das coisas que der errado, você tem que se incomodar porque tem que estar dando tudo certo o tempo todo. Eu não sei o que fazer com a Bíblia nos textos que ela nos ensina que no mundo nós teremos aflições, que no mundo nós seremos perseguidos, que nós vamos padecer necessidades. A Bíblia diz isso, ela não diz? Mas é muito apropriado para os enganadores se utilizar dessas ideias e fazer você pensar que você precisa estar sempre na bênção, estar sempre prosperando. E não é verdade. Os maus pastores se prevalecem disso, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer que vai ter momentos da sua vida que você vai sofrer, que você vai passar dificuldades, que vai ter perseguições, mas que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 3 nos diz assim o texto sagrado. A este o porteiro abre a porta. A este quem? Ao pastor. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. É muita informação aqui. A este o porteiro abre a porta. O porteiro identifica qualidades nesse homem de que ele é um pastor. As ovelhas ouvem a sua voz. Veja só, David, as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. Elas estão no aprisco comunitário, que esse aprisco representa o quê, pastor Sóstenes?
a religiosidade. Elas estão presas dentro da religião. Escute isso, isso é importante. Elas estão presas. Um dia desse, eu conversando com o David e outros. Mas eu não entendo porque certas pessoas não conseguem sair. Estão presas e não conseguem sair dos seus lugares. Lembra? Eu não consigo entender porque que as pessoas estão presas nesse lugar, nesse negócio. Eu não sei por quê. Por causa da religião. A religiosidade prende essas pessoas. Esse texto aqui fala claramente a maneira. As ovelhas estavam aprisionadas num aprisco comunitário, onde tinha ovelha de todo lugar, de toda gente, mas elas não conseguiam sair. E o porteiro, e melhor dizendo, e o bom pastor precisa fazer algo. E o que ele deve fazer para tirar essas ovelhas de lá? Natanael, o que o bom pastor precisa fazer para arrancar as ovelhas que estão dentro do curral, do aprisco comunitário? O que ele tem que fazer? Promover um show lá fora seria bom. Acendia luzes. Era? Botava luz vermelha, luz verde, fazia um show, ia ser atrativo. As ovelhas iam ouvir os pancadões e talvez, quem sabe, atraídas para sair de dentro. Ir para fora. Mas funciona. E em alguns casos, é exatamente o que os maus pastores fazem. O que ele deveria fazer, o pastor, para atrair essas ovelhas? Usar meios, mecanismos que possam dar certo. Do tipo, entrega aí. Revelação mentirosa, falsa, que as ovelhas são bobinhas mesmo, elas vão vir. Basta alguém dizer, olha, ovelhinha, lá fora tem um pastor que está entregando revelação, CPF e tudo. Vai lá que o negócio lá está bombando. Se tu chegar lá a tempo, tu ainda vai ser contemplado. Ele vai dizer teu nome, um bocado de coisa. Dá tempo de você ir lá, ovelhinha. Talvez poderia dar certo. Ou quem sabe fazer um grande culto lá fora do curral do aprisco, com um tema bem chamativo, a noite do reteté, né? E aí as ovelhinhas iam sair em direção ao reteté, e aí entrava no reteté, e aí pronto, aí estava tudo feito. Foi assim que o bom pastor fez? Não. O bom pastor, olha o que diz o texto. Abre a porta, aí diz, as ovelhas ouvem a sua voz. Agora, você percebe, irmã Rayane, a senhora precisa guardar isso aqui no seu coração. Naquele aprisco, estavam as ovelhas do bom pastor e outras ovelhas que não seguiram ele. Não foram todas. Não foram todas as ovelhas que estavam lá dentro que seguiram o bom pastor. Não foram todas. E qual foram as ovelhas que foram reconhecidas como ovelhas, irmã Laila, do bom pastor? Quais foram as ovelhas? As que ouviram o som da sua voz. As ovelhas que são caracterizadas ovelhas do bom pastor são as ovelhas que são capazes de ouvir e distinguir o som da voz do bom pastor. Elas não seguem o bom pastor por causa dos milagres, elas não servem o bom pastor por causa da revelação, elas não servem o bom pastor seguem o bom pastor por causa das profecias, não seguem o bom pastor por causa das bênçãos materiais da casa própria, elas seguem o bom pastor por causa do som da sua voz. Agora eu quero que você guarde isso. Escuta. A síntese, isso aqui é maravilhoso. A sua voz, o seu conhecimento das ovelhas e a sua liderança e a sua orientação. Veja que o pastor é o criador da nova sociedade de crentes. Existe um relacionamento entre o pastor e as ovelhas que se baseia na natureza do pastor. Agora veja. Estas palavras devem ter significado muito para o homem que tinha sido curado da sua cegueira.
e que foram excomungados da sinagoga, expulsos da sua família. E agora ele era um membro da nova sociedade, um seguidor do bom pastor. A palavra usada para tirar para fora é a mesma traduzida como expulsar em João 9,34. João 9,34, o homem que foi curado da sua cegueira de nascença, ele foi expulso da sinagoga. Vocês se lembram que eu falei no culto anterior? Ele foi curado da sua cegueira e foi expulso da sinagoga. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente se dói, né? Quando nós somos resistidos e, entre aspas, expulsos. Mas é exatamente isso que Deus quer que aconteça conosco. Ele quer que nós sejamos expulsos, porque tirar para fora é a mesma expressão do grego de João 9,34 que foi usada para dizer, para informar que o homem que houvera sido curado da cegueira de nascença foi expulso também. Agora um detalhe, assim realmente ser expulso sob o ponto de vista de Deus é ser chamado para fora, ou seja, é a eclesia que quer dizer chamados para fora. Você sabia que igreja, a palavra igreja quer dizer chamados para fora? Ou expulsos para fora? É a mesma coisa. Então quando a gente é expulso para fora, é porque o Senhor está nos tirando de algum lugar para nos levar para um lugar diferente. Eu passei muito tempo pensando sobre isso aqui. Porque para mim é muito evidente que Deus está falando conosco. O Senhor, em todo o tempo, Ele trabalhou assim, tirando um povo do meio de um povo. Ele sempre trabalhou dessa forma. Ele arranca um povo do meio de um povo. Você se lembra quando João Batista, ele começa a pregar? As sinagogas estavam dentro da cidade de Jerusalém, das províncias. E João Batista foi lá, para onde? Para a beira do rio pregar. Faltava a palavra lá dentro da sinagoga. E quem quisesse ouvir a palavra genuína de Deus, tinha que ir para onde? Para fora. Para ouvir as margens do rio Jordão. Porque era lá que João Batista estava pregando. A palavra de Deus não estava com os líderes da sinagoga. A palavra de Deus estava com um cara estranho, que se vestia de pele de camelo e comia mel silvestre com gafanhoto. Um camarada esquisito, fora da sinagoga, mas que continha a palavra de Deus no seu coração. Aleluia, glória a Deus. E quando o povo vinha ter com João Batista lá fora, na beira do rio, sabe o que ele fazia? Ele trazia uma mensagenzinha light para agradar o povo, bem legalzinha, sabe, coordenadinha, bem pensada, para não ferir, para não magoar. Era não. Quando ele via o povo vindo na fila indiana para ser batizado por ele, ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ó raças de víboras? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e que o vosso arrependimento produza frutos dignos. Isso aqui é lindo. João Batista não massageava o ego de ninguém não, meu irmão. João Batista não ia comer as palavras não, para tentar agradar a turma não. Ele descia o cajado, chamava de raça de víbora, para aqueles que sabiam, porque João Batista sabia que eles estavam ali porque queriam fugir da ira, mas não queriam Jesus. Mas não queriam aceitar Jesus. Agora, veja bem, que a ferramenta, e nós estávamos falando sobre isso, que a ferramenta de Jesus é o som da sua voz. E eu ia dizer naquela hora e fugiu minha mente, mas perceba que a voz é a síntese de som e conteúdo. Você não pode, Natanael, produzir um som que não tenha conteúdo. Porque se você produz um som, David, sem conteúdo, ele não passa de barulho. Não é isso? A síntese do som, ela é acompanhada de conteúdo. É por isso que quando Jesus falava, ele não falava e produzia somente som, porque então seria apenas barulho.
ele produzia um som com conteúdo que todos ficavam o quê? Admirados. Eles olhavam e diziam: quem é este? Porventura não é filho de Maria e José, o carpinteiro? Porventura os seus irmãos não estão entre nós? Quem é este? Sabe o que eles estavam dizendo? Esse camarada tem faculdade nenhuma. O que esse camarada tem? Ele não foi criado aqui entre nós? Sim. E como é que ele fala assim? Como é que ele tem sabedoria assim? É porque Jesus, ele não produzia somente barulho. Eu acho tão interessante isso, né? Porque parece que para Deus estar na casa, você precisa, sabe, se rasgar tudo, né? Gritar, né? A voz sem conteúdo, irmãos, ela não produz edificação. A voz sem conteúdo não passa de barulho. O bom pastor, sem nenhuma extravagância, sem nenhum pula-pula, sem nenhum reteté, sem nenhuma revelação, sem nenhuma profecia, apenas com o som da sua voz, fazia as suas ovelhas vir até ele. Aí eu vou concluir aqui. Veja, o motivo pelo qual as pessoas não se desprendem da religião. Eu disse isso, o David mesmo. Eu disse: olha, eu vou estar em qualquer lugar aonde o Senhor me enviar, pastor Hudson, eu vou estar para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu não sou filiado a religião nenhuma. Não sou filiado. Por quê, pastor Zé? Porque os homens se corrompem. E se eles se corromperem, e eu perceber, e eu descobrir, eu estou fora. Eu não idolatro homens. Pode ser quem for. Ah, mas não sei quem. É daquela religião que tu não tem ideia. Tem em todos os países. Para mim não é nada. O importante para mim é saber se ali ainda a presença do Senhor Jesus é bem-vinda, ou se ali o que manda, o que determina é a vontade dos homens. Se for dos homens, eu estou fora. Eu não idolatro ninguém, eu não idolatro pessoas. Jesus chegou naquele lugar onde as suas ovelhas estavam ali, sabe, isoladas, abandonadas, sem nenhum cuidado, e ele simplesmente abriu a sua boca e as chamou pelo nome e elas veio. Os pastores, eles têm as suas formas peculiares. Uns usam o apito, e as ovelhas escutam o apito, sabem e vêm. Outros fazem barulhos, e as ovelhas estão acostumadas com aqueles barulhos que o pastor faz, ouvem e vêm. Com Jesus é diferente. Ele chama pelo nome, vem. Teu nome, vem. Natanael, fulano de tal, não sei das quantas, vem. Vem você, fulano de tal, não sei das quantas, vem. Chama pelo nome, uma por uma. Chama pelo nome. Ele chama pelo nome. Aleluia. Uma por uma, e elas vão saindo através do som da sua voz. Não foi garantido nada, não foi prometido nada, não foi dito nada. E o que foi que fez você sair para fora do aprisco comunitário da religião que você estava inserido? O que foi que fez você sair? Foi que eu ouvi o som da voz dele. Aleluia! Ah, mas você é louco, rapaz. Tu perdeu uma chance grande. Nossa! Estava bem pertinho de alcançar a tua bênção. Tu já ia receber isso, ia derramar um óleo ali, ia fazer não sei o que. Tu tá, rapaz, tu não sabe o que é que tu perdeu. Não, a questão foi que eu ouvi o som da voz. Quando eu ouvi a voz dizendo vem para fora, eu saí para fora. Aleluia. Eu ouvi a voz do meu Senhor. Foi isso que aconteceu, foi. E agora? Agora eu estou ciente de que eu estou fazendo a vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe de uma coisa? Eu concluo aqui a minha fala. As pessoas, elas comprometem aquilo que não é delas, porque isso não custa nada. Todas as coisas que as pessoas prometem, que envolvem a religião, elas prometem, mesmo sabendo que não pode cumprir, e não são nada delas. É tudo de Deus. Tudo de Deus. O que resta para a pessoa que recebeu a promessa é a frustração de não receber. É a frustração de não alcançar aquilo que lhes foi prometido.
Escuta o que eu estou dizendo. É muito fácil para mim e para qualquer pessoa que seja, que abre um ministério e a preocupação inicial dele é, gente, tá com a casa cheia. É muito fácil para ele só sair prometendo. Por quê? Porque isso não é nada dele. Ele não vai ter que arcar com isso. É sempre colocando na conta de Deus. É porque Deus vai fazer isso. Não interessa o teu estado. Não interessa a maneira como tu está. Ah, porque Deus vai fazer aquilo? Não se vai. Mas eu estou assim meio baleado. Não tem problema. Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E vão prometendo as coisas porque são maus pastores, sem nenhuma responsabilidade, iludindo as pessoas, fazendo elas acreditar que isso vai acontecer. E quando isso não acontece, a fé dessas pessoas, aí sim, a fé dessas pessoas diminui. Eu vou perguntar para vocês uma coisa, irmã Laila, irmãos, todos, escutem. Por que vocês acham que as pessoas, os crentes de oração, eles estão extintos? Por que vocês acham que as pessoas que oram a Deus, que oravam a Deus, não estou falando de... Nós já falamos sobre isso. Usando Jesus como exemplo aqui. Que Jesus orava sozinho. Não estou falando de quem ora ao público, não. Dessas pessoas que só sabem orar com o microfone na mão ou se estiver no meio do povão. Eu estou falando das pessoas que realmente oram. São aquelas que se levantam e mesmo sem ninguém saber, só ela e Deus, se relacionam só ela e Deus. Ninguém mais. Estou falando desses oradores aí que sobem para orar no monte e ficam se filmando. Não. Estou falando disso não. Aleluia, glória a Deus. Sabe? Pessoas que já vou começar, ó, vou orar, hein? Palhaço. Sabe? Estou falando da pessoa que ora de forma bíblica, como diz a Bíblia. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, ora em secreto. O teu Deus que te vê em secreto te recompensará secretamente. Que coisa linda, tem secreto demais, porque é uma relação de intimidade da pessoa com Deus que não compete ninguém saber, irmão. Glória a Deus. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo não. Mas veja só, concluindo o que eu estava falando. Por que você não vê mais essas pessoas, irmã Laila, que oravam mesmo de verdade? O Abner hoje estava perguntando sobre minha mãe. Aí eu passando pelo Walmart aqui, tocando no mundão para ir para cortar o cabelo e conversando com ele sobre minha mãe. Pai, e a vovó, como é que era? E tal, assim, meu filho, olha, a vovó era uma grande mulher de Deus. Muito confiante na salvação. Já contei para vocês aqui um pedaço. E o joelho da minha mãe era da cor dessas cadeiras aí, ó. De orar a Deus. De orar a Deus, de falar com Deus, confiança. Quando ela faleceu, os pastores amigos do meu pai chegavam e diziam para ele assim na convenção: Chaga, agora eu sei que a metade do teu ministério foi embora com a Mazeuíta, que era o nome da minha mãe, porque era mulher de oração, era mulher que buscava Deus. E por que esse desejo, essa chama, essa vontade de orar? Não é a irmã Lália, David, vamos orar. Não, é ela se levantar sozinha, na pontinha do pé, se ajoelhar e orar a Deus. É eu me levantar sozinho, sabe, na pontinha dos pés e orar a Deus. Orar por quê? Por uma bênção, pela vida de um filho? Não, orar por relacionar-se com Deus, por querer relacionar-se com Deus, se ajoelhar e dizer: Senhor Jesus, eu sou miserável, eu não tenho vontade de orar, eu não sinto desejo de orar, e quando oro só uns minutinhos, Jesus já me dá vontade de parar, confessar para Deus essas coisas, um negócio entre só você e Deus. Sabe, de você abrir o seu... Quem sou eu para te ensinar ou para dizer o que é que você vai dizer para Deus? É você que sabe. É falar de coisas que você não teria coragem de falar para ninguém, nem através de tortura. Eu não sou capaz de dizer, nem através de tortura,
o que eu falo para o meu Deus. Nem se me torturarem muito eu não falo, porque eu só tenho coragem de falar para Deus. Falar dos anseios da tua alma, pedir para Deus resposta de coisas que está dentro de você, daquilo que você nem sabe que está lá dentro. Como assim, pastor? Senhor, joga a luz nas partes mais escuras da minha vida. Põe todas essas coisas à luz, à tua presença. E faz de mim um homem melhor. Eu estou falando desse tipo de crente que ora. Eu estou falando desse tipo de crente que ora. Por que a gente não vê mais? Vou dizer para vocês por quê. Quer que eu diga para vocês? Vou dizer para vocês. Fala, pastor. É porque as pessoas oram e não têm respostas de Deus. E por não terem respostas, se desanimam, ficam desalentadas. Irresponsavelmente, eu digo aqui para a irmã Rayane. Olha, irmã Rayane, Deus tem uma porta aberta. Uma mentira deslavada, minha irmã. Oh, glória a Deus, a porta está aberta. Aí depois a porta está fechada. Aí ela diz assim, olha. Sem palavras, mas na mente dela ela diz assim. O pastor disse que Deus ia abrir a porta e a porta fez, foi se fechar. Eu não confio mais nesse Deus. Eu não acredito mais nesse Deus. Sabe por quê? Porque para ela sobreviver na fé, ela precisa de um picareta, de um pastor safado que vai prometer coisas para ela que Deus não está prometendo. Irresponsável. Irmão, olha. Quando muito eu sinto a alegria de Deus na minha alma e digo, Deus, Ele está conosco, Ele vai resolver, Ele vai estar na peleja conosco. Mas afirmar coisas pessoais, particulares, só se Deus me mandar mesmo. Para mim, encher uma pessoa de confiança, sabe, fazer a pessoa sair dali achando que pronto, já está tudo resolvido. Não. Porque eu sei que existe vale na vida do crente. Nós temos que ter treinamentos para suportar lutas, embates. O apóstolo Paulo, ele dizia: por fora combate, por dentro temores. Sabe o que ele está dizendo aí? Por fora, está todo mundo vendo a luta que eu estou enfrentando. Por fora, está aí, todo mundo sabe, já está todo mundo vendo aí a minha peleja, a minha batalha. E por dentro, como é que está? Estou me tremendo todo por dentro. Temores por dentro. Mas aí como é que está? Eu sei que meu Deus está comigo. Glória a Deus. Eu sei que meu Deus está comigo. Eu sei que não interessa a luta, nem se eu vou vencer ou se eu vou perder, eu não sei, porque Cristo não perde nunca, porque mesmo no momento da luta, Deus está conosco, é o que basta. E aí você vê as pessoas se desanimando. Eu orei, Deus não fez nada. Eu pedi, Ele não resolveu. Eu falei com Ele não atendeu. Quer saber, Duma? Eu não vou orar mais. Ou quando oro aí de maneira irresponsável, de qualquer forma, sem nenhum sentido. Porque a maioria de nós, a grande maioria de nós que estamos aqui, já oramos a Deus por causa de uma coisa. E nós vimos a resposta de Deus como um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. E aí a gente fica frustrado. Sabe por quê? Porque não tem musculatura espiritual para suportar isso. Moisés, um grande legislador, libertador, irmã Laila, de uma nação inteira que saiu do Egito, libertador. Vai à frente do povo, opera milagres diante de Faraó, joga o cajado, vira a serpente, pega na serpente. Aí a serpente se transforma novamente num cajado. As 10 pragas que você conhece, piolho, rãs, sangue, e por aí vai, gafanhotos que veio, e um milagre atrás do outro. Chega diante do Mar Vermelho, e Moisés aflito: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Olha aí o exército de Faraó no encalço, olha aí, eles vão nos alcançar. Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas. E ele tocou nas águas, o mar se abriu. E eles passaram, a Bíblia diz, a pés, o quê? Enxuto. A pés seca, passaram a pés enxuto. Quando ele passou, olhou para trás, Faraó lá veio, entrou, Moisés toca na água de novo. Ele tocou com o cajado na água, o mar se fechou. O exército inteiro
do Egito se perdeu. E aí Moisés vai indo, Moisés vai e transforma as águas em Mara, que era água amargosa em água doce. Moisés vai, toca na rocha, a rocha sai água e o povo bebe. Moisés ora a Deus, o Senhor manda carne, codornizes. Ora a Deus, vem maná, e eles comem o maná. E a Bíblia diz que quando eles colocam na boca como favos de mel, aleluia! O Senhor operando milagre atrás do outro, através do camarada. Quando chega perto de Canaã, a terra prometida, o Senhor diz: Moisés, é só até aqui. Tu não vai entrar na terra prometida. E aí, o que tu vai fazer, Moisés? Vai se desviar? O que tu vai fazer, Moisés? Vai abandonar a tua fé? É decisão de Deus. É Ele que sabe. Como que tu suporta isso? Tu sofreu tudo, consumiu toda a tua vida por essa gente? Sim, mas Ele disse que não, então é não. Ele sabe o que faz. E como é que tu suporta tudo isso na tua mente, Moisés? Eu tenho musculatura espiritual. Eu tenho suporte espiritual. No momento que eu busco a Deus, eu sei aceitar a vontade de Deus, ainda que seja contrário àquilo que eu quero, aquilo que eu espero. Eu tenho musculatura para dizer: sim, Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Eu estou aqui para receber milagre. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Se tiver milagre, glória a Deus. Se não tiver milagre, glória a Deus e aleluia. Eu vou continuar a minha jornada. Mas são crentes pirralhos, né? Já viu no supermercado como é o crente pirralho? No supermercado você vê o menininho, né? Desse tamanho, chuta a mãe e rola pelo chão. Um dia desse eu vi um vídeo, uma criança vinha com a mãe, o moleque esperneando, ela soltou o menino ficou deitado no meio da rua. E estava esperneando. O cara veio no carro, mas quase matou a criança. A mãe correu, voltou. É assim os crentes pirralhos. Bota de novo aí. Assim os crentes pirralhos, lá vem os crentes pirralhos esperneando porque Deus não fez, porque parece que Deus tem que fazer. E eu fico olhando, rapaz, para essas coisas, sabe? Porque as pessoas fazem de Deus como se Deus fosse um produto que atendesse ou tivesse que atender a necessidade deles a tempo e a hora. Senão, Ele não é Deus. Olha só. Olha só que loucura. Não! Porque eu fui no culto, não recebi, não sei o que, um dia desse tem uma desinformada, nem quem dera que ele entregasse uma profecia para mim, quem dera que Deus usasse ele para mim. Os maiores anseios das pessoas que querem ver milagres e ações sobrenaturais de Deus, isso tudo é movido por causa, sabe de quê, meu irmão? Porque essas pessoas não possuem fé em Deus, possuem fé nos milagres. Porque são orientadas por pastores maus que colocam os milagres acima da voz de Deus, do bom pastor. Estão ali movidas, a motivação deles é isso, e Deus não se agrada. Deus não pactua com isso. Eu acho lindo